vai usar também a regra do produto, que é uma regra que eu já fiz num vídeo anterior, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, como eu já falei, que é essa aqui. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Bortolan e no vídeo de hoje a gente vai continuar explorando um pouco mais as regras de derivação que a gente tem visto até agora. Se você não viu os vídeos das regras anteriores, eu vou deixar eles linkados aqui na descrição. Então a gente tem calculado todas as derivadas de funções elementares, a gente tem a regra do múltiplo constante, a regra da soma, a regra do produto e a regra do quociente. E hoje, para completar, a gente vai ver a regra da cadeia, que é uma regra super importante que você precisa saber se você quiser calcular bem derivadas de funções compostas, certo? Então a gente já vai começar o vídeo e vamos ver qual que é a regra da cadeia. A regra da cadeia é essa aqui. A gente tem uma função g, que tem o seu domínio dg, uma função que é diferenciável no ponto x, então existe a derivada dela, que é o g' de x. A gente tem a função f, que tem seu domínio df, que é diferenciável no ponto g de x. Então, existe o f' de g de x, certo? E a gente tem essa parte técnica aqui, que é quando eu aplico a g em pontos do domínio dela, isso cai no domínio da f. Por que eu preciso disso? Para poder definir a função composta. Eu vou considerar a função h como sendo a f composta com a g. Ou seja, para que eu possa calcular isso, o g de x, para x no domínio da g, tem que estar no domínio da f. Então, por isso, a gente precisa dessa hipótese aqui, certo? Então, essas são as nossas hipóteses para a regra da cadeia. Então, nós temos a g, uma função diferenciável no x, a f, uma função que tem lá o seu domínio, de maneira que a g cai dentro do domínio da f, uma função diferenciável no g de x, e a h é a função composta f composta com g. Então, a regra da cadeia diz para a gente que a função h é diferenciável no x, e a derivada da h no x nada mais é do que a derivada da f no g de x vezes a derivada da g de x. Então, a gente lê essa regra para facilitar da seguinte maneira. A derivada da h, que é f composta com g, é a derivada da função de fora, que é a derivada da f, que aparece aqui, calculada na função de dentro g, vezes a derivada da função de dentro multiplicando, certo? Então, vezes a derivada da g aqui. Então, essa é a regra da cadeia. O objetivo é você conseguir fazer bastantes exemplos até que você consiga calcular as derivadas de funções compostas sem precisar ficar detalhando quem são as funções que fazem parte daquela composta. Nos primeiros exemplos a gente faz isso, mas a ideia é que a gente não faça mais desse jeito, certo? Então vamos fazer detalhadamente cada um dos exemplos, começando com esse. Então, a primeira é encontrar a derivada da função h de x, que é o seno de x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, a gente vê que essa função é a composta dessa função aqui, x quadrado mais 2x mais 3, e o seno de x. Então, a gente lembra, quem que é a g? A g, se a gente for olhar aqui, é a função que aparece dentro. Então, nesse caso, a função que aparece dentro é a g de x, é x ao quadrado mais 2x mais 3, certo? E a função de fora, que eu prefiro colocar em outra variável para a gente não confundir, f de t é a função de fora, é a função seno de t. E aí a gente vê que com essas duas funções aqui, f e g, a h de x nada mais é do que a f, que é o seno, só que calculada quando t é g de x, que é g de x. Então, isso é exatamente o seno de x ao quadrado mais 2x mais 3. E aqui a gente sabe, né? Quem que é a derivada da g? Bom, a derivada dessa g é só derivar esse polinômio, que a gente já sabe como derivar, é 2x
mais 2. A derivada desse termo x² é 2x, a derivada de 2x é 2, e a derivada desse 3, que é uma constante, é 0. Certo? E a derivada da f é a derivada do seno de t, que é cosseno de t. E o que diz a regra da cadeia? Então, da regra da cadeia, a gente tem o seguinte. A derivada da h é a derivada da f calculada em g de x vezes a derivada de g de x. Mas a derivada da f calculada num t é o cosseno desse t. Quando a gente calcula a derivada da f em g de x, que é o x² mais 2x mais 3, é o cosseno de 2x² mais 2x mais 3, e vezes a derivada da função que está dentro, que é a derivada da g, que é 2x mais 2. Certo? Então, esse é como a gente usa a regra da cadeia para calcular a derivada dessa função dada desse jeito. Vamos fazer mais uma vez desse jeito. Então, aqui vamos derivar essa função f de t, que é t ao cubo mais 2 elevado a 100. Aqui é a mesma coisa. Eu vou determinar quem é a função de dentro, que eu vou chamar de g de novo. Então, a g de t é t ao cubo mais 2. E eu vou chamar, como a função aqui já chama f, eu vou dar outro nome para a minha função. Eu vou chamar a função aqui de h. E a nossa h de x, que é a função de fora, é pegar o valor que está aqui e elevar a 100. Então, é x elevado a 100. E a gente vê que a nossa f de t é simplesmente a função h, só que no lugar de x eu calculo g de t, que é t ao cubo mais 2. Então, isso aqui é h de g de t, certo? Que é o t ao cubo mais 2 elevado a 100. Como é que ficam as derivadas? A derivada da g é 3t ao quadrado, certo? É a derivada desse que é constante. E a derivada da h é a derivada de x elevado a 100, que é 100x elevado a 99. Assim, a regra da cadeia, para a gente, nesse caso, fica a derivada da f, que é a composta de h com g agora, é a derivada da de fora, que é a h derivada, calculada na de dentro, g de t, vezes a derivada da de dentro, que é a derivada da g de t. Então, é a derivada da h, que é 100x elevado a 99, mas calculado em g de t, que é quando x for t ao cubo mais 2. Então, isso fica 100 por t ao cubo mais 2 elevado a 99, vezes a derivada da função de dentro, que a gente calculou, é 3t ao quadrado. Então, isso aqui ficou 300t ao quadrado, t ao cubo, mais 2 elevado a 99. Certo? Bem simples, bem fácil. E o objetivo, como eu falei, é que a gente consiga fazer essas derivadas sem precisar ficar identificando as funções. É simplesmente derivar a função que está fora, que nesse caso é o elevado a 100, cuja derivada é 100 vezes a variável elevada a 99, e multiplicar pela função de dentro. Daí aqui eu calculo na função de dentro, que é t ao cubo mais 2, e eu multiplico pela derivada da de dentro, que é 3t quadrado. Então, o objetivo é conseguir fazer isso sem precisar identificar todas essas funções, mas a gente vai... no começo é bom que você tente fazer passo a passo, certo? Então, nesse exemplo agora, a gente vê que essa h, que é e elevado a 3 seno de s ao cubo mais 1, ela é a composta de 3 funções. E aí, como que a gente faz nesse caso? Vamos começar por partes. Vamos fazer primeiro de duas. Então, eu vou definir
a g de s como sendo essa aqui de cima, que é 3 seno de s ao cubo mais 1, e a f de x eu vou definir como sendo e elevado a x. E a gente vê que dessa forma a nossa h de s nada mais é do que a f, que é a exponencial, mas calculada em g de s. Certo? E o que a gente vai ter então? A derivada da h é a derivada da f calculada em g de s vezes a derivada da g. Então, a derivada da f aqui, que é a exponencial, a gente sabe que a derivada dela é ela própria. Quando eu tenho exponencial com a base e, a derivada dela é ela mesma. Então, isso aqui fica e, só que calculado não em x, mas em g de s, que é tudo isso aqui. Então, é e elevado a 3 seno de s ao cubo mais 1, vezes a derivada da g. E a g é, de novo, uma composta. Então, a gente tem que usar novamente a regra da cadeia para calcular a derivada da g. E aqui fica fácil, vamos já tentar fazer só olhando, sem precisar dizer quem são as compostas, mas é seno de s ao cubo mais 1 vezes. Quanto é que fica a derivada dessa função aqui? Ó? Isso aqui é constante. Quando eu derivo isso, isso sai da derivada. Então, vai ficar 3 vezes a derivada dessa função aqui, que é uma composta do seno com s ao cubo mais 1. Então, é a derivada da de fora, que é a derivada do seno, que é o cosseno, calculada na função de dentro, que é s ao cubo mais 1, vezes a derivada de s ao cubo mais 1, que é 3s ao quadrado. Então, aqui nós ficamos com 9s ao quadrado e elevado a 3 seno de s ao cubo mais 1, tudo isso multiplicado pelo cosseno de s ao cubo mais 1. E essa é a derivada dessa função, certo? Quando a gente tem uma composta de 3 funções. Tudo bem? Então, com isso a gente tem 3 bons exemplos de como usar a regra da cadeia e nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês algumas outras aplicações para a regra da cadeia e algumas delas um pouco mais práticas, certo? Então, se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você quiser. Então é isso. Até a próxima!